Afinal, para que serve a educação? Hoje a gente vai ver uma resposta antiga e quase esquecida para essa pergunta. No mundo moderno, a resposta parece óbvia. Educação é uma ferramenta para a economia girar. A gente aprende que o objetivo é produzir, gerar riqueza, poder tecnológico para a nação. Mas e se existisse outra resposta? No mundo antigo, a visão era bem diferente. O filósofo Pitágoras usou essa analogia aqui para explicar o objetivo da vida e do conhecimento. Para os filósofos, a atividade mais nobre não era competir ou vender, era simplesmente entender o espetáculo. Esse ideal, a contemplação, era visto como a atividade mais humana de todas, sabe, a que nos diferencia. A meta não era mudar o mundo, mas sim entender o universo. Uma ideia radicalmente passiva. E esse ideal chegou no seu auge como um Tomás de Aquino. Desde pequeno ele só queria uma coisa: entender. O mestre dele, Alberto Magno, sacou logo de cara o gênio silencioso e profundo que ele era. Em só 25 anos, ele produziu uma obra gigantesca. E isso viajando a pé, sem nem existir imprensa. Quem viveu com ele dizia que a fonte do seu gênio não era só trabalho, mas oração e contemplação. Essa ideia aparece na história de Marta, a ativa, e Maria, a contemplativa. E o elogio vai para Maria. E então, no auge de sua capacidade, ele parou. Deixou sua obra-prima inacabada para sempre. Seu secretário, Reginaldo, ficou sem entender nada e implorou para ele continuar aquele trabalho tão essencial. Mas a resposta de Aquino foi chocante. Para ele, todo aquele trabalho agora parecia palha. Ele tinha alcançado o objetivo final dos filósofos antigos, uma contemplação direta da verdade. Isso nos deixa com uma pergunta. Se a maior obra intelectual do mundo é palha, o que a gente busca hoje? Olá, já paramos para pensar de verdade qual é o propósito da educação? É para conseguir um emprego melhor? Para ser produtivo? Ou é para a gente entender o mundo, entender a vida? Essa é uma tensão que, olha, existe há séculos. Vem lá da Grécia Antiga e chega até o escritório hoje em dia. E ela nos força a perguntar, afinal de contas, para que a gente está aprendendo? Então, qual é o verdadeiro propósito da educação? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, nossa, ela molda economias, culturas inteiras e mesmo sem perceber, cada um de nós carrega uma resposta para isso. Uma resposta que é muito influenciada pelo tempo e pelo lugar em que a gente vive. Vamos começar com a resposta que, vamos dizer assim, domina o nosso tempo. No mundo moderno, uma visão bem utilitária da educação se tornou quase onipresente. E ela é focada num objetivo muito específico. Essa citação aqui vai direto ao ponto, sem rodeios. A educação, nessa visão, é basicamente um motor para o desenvolvimento econômico. É quase como uma linha de montagem para criar os trabalhadores, os técnicos que o mercado de trabalho precisa. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é produzir. E olha, essa ideia não se limita a um país, não. Aqui a gente vê um empresário francês olhando para o Brasil e reforçando exatamente o mesmo ponto. A educação é vista como um investimento estratégico, sabe? Uma ferramenta para o crescimento da indústria, da tecnologia, a competência para o trabalho é o grande prêmio. Então, para resumir a história, na visão moderna, a educação tem um valor que a gente chama de instrumental. Ela é uma ferramenta, um meio para se chegar a um fim. O objetivo final é a prosperidade econômica. E o resultado esperado são cidadãos produtivos e, claro, tecnicamente qualificados. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos para uma perspectiva nossa, radicalmente diferente. Uma visão que não valoriza a educação pelo que ela produz, mas sim pelo que ela permite que a gente veja, que a gente compreenda. Que analogia fantástica essa do Pitágoras, né? Ele está dizendo que o propósito mais nobre da vida não é competir por fama, nem negociar para ter lucro, mas simplesmente entender. É a busca do conhecimento pelo puro prazer de conhecer, de saber. É ser como um espectador atento ao grande espetáculo que é o universo. E aqui a ideia fica ainda mais nítida. O verdadeiro aprendiz, nessa visão, não está buscando manipular a realidade ou transformá-la em algo útil. Ele quer, antes de tudo, observá-la para poder compreender. A educação se torna, então, o ato de abrir os olhos para o que já está bem na nossa frente. Essa história é simplesmente genial. Ela ilustra perfeitamente a lealdade do filósofo. A verdadeira pátria dele não é uma nação, uma cidade, mas o cosmos, a ordem do universo. O compromisso dele é com a verdade, não importa onde ela esteja. Mas para essa ideia de contemplação não ficar tão abstrata, vamos analisar a vida de uma das mentes mais extraordinárias da história. Alguém que foi a personificação dessa busca incansável pela compreensão. Era assim que Tomás de Aquino foi apresentado. Calado,
observador, até subestimado pelos colegas. Mas o mestre dele, Alberto Magno, ele viu a profundidade por trás daquele silêncio. Ele viu o poder intelectual que estava ali, prestes a despertar. Quando a gente olha para a vida do Aqueno, o que se vê é uma dedicação, assim, quase total ao estudo. Ele chegou a desafiar a família para se juntar aos dominicanos e, a partir daí, embarcou num período de 20 anos de uma produção intelectual avassaladora. A vida e a obra dele se tornaram uma coisa só. É até difícil de compreender a escala do trabalho de Aquino. Ele era uma verdadeira usina intelectual, ditava para vários escribas ao mesmo tempo sobre assuntos diferentes. Mas o que o define de verdade é essa combinação de estudo rigoroso com uma vida espiritual muito profunda. A mente dele estava inteiramente a serviço da busca pelo conhecimento. Ele era a personificação do ideal contemplativo. E então, vem o clímax da história. Depois de uma vida inteira construindo um dos sistemas de pensamento mais monumentais da história, uma experiência mística o cala para sempre. Todo aquele trabalho, toda aquela produção intelectual, de repente se tornou palha para ele. E aqui está o ponto-chave. O objetivo final da vida contemplativa não era produzir livros, mas, talvez, ter um vislumbre da própria verdade. Bom, agora vamos colocar essas duas visões, a produtiva e a contemplativa, lado a lado. Só para a gente ver o contraste final e entender onde estamos nesse debate. O contraste é gritante. De um lado, a educação como uma ferramenta para a produção econômica, que valoriza o técnico, o especialista. Do outro, a educação como um fim em si mesma, uma busca pela sabedoria, que valoriza o sábio. Uma visão nos prepara para o mercado de trabalho, a outra nos prepara para o cosmos. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial, mas agora com muito mais profundidade. A educação serve para construir uma carreira ou para cultivar uma vida interior? A resposta que damos a isso, tanto individualmente quanto como sociedade, define nossas escolas, nossas prioridades e talvez o próprio sentido de nossas vidas. Qual caminho estamos escolhendo?